Esse é apenas o primeiro de tantos outros cultos que nós teremos o privilégio de oferecer a Deus aqui nesse local. Há mais ou menos 2 meses, essa data, o dia 2 de novembro, ela parecia um tanto distante, ao mesmo tempo que ela era assustadoramente próxima demais para todos que estavam envolvidos na obra. Mas eu creio que o senso de urgência é sempre bom, e esse senso de urgência, ele nos leva ao rigor, nos leva ao trabalho duro, nos leva ao empenho. Esse senso de urgência nos dá uma motivação e nos força a ter um pouco mais de foco. Mas, apesar de alguns acharem que essa data ela tenha sido escolhida de forma aleatória, saiba que não foi isso que aconteceu. Na última sexta-feira, dia 31 de outubro, as igrejas protestantes em todo o mundo celebraram 508 anos da Reforma Protestante. E nada melhor do que poder estrear esse espaço novo, um local de adoração, cultuando a Deus e celebrando essa data. Talvez os irmãos tenham ficado surpresos com a falta de menção por parte da nossa igreja, apesar de nós termos falado sobre a Reforma. Nós fizemos um evento para as crianças sobre a Reforma, nós colocamos uma postagem ali sobre a Reforma, mas não ficamos criando alarde, falando tanto sobre essa data especial. Porém, nós estávamos preparando para nos reunir aqui, hoje, e juntos celebrar essa data. De fato, grande parte das igrejas reformadas, elas estão repletas de atividades ao longo desse mês, e elas celebram de uma forma ou de outra esse dia especial. E ao longo desse mês, várias dessas igrejas tendem a examinar os 5 solas da Reforma Protestante. Só para refrescar a memória dos irmãos: o sola fide, o sola gratia, o sola scriptura, solus Christus e o soli Deo gloria. Uma palavra de curiosidade aqui, que talvez soe como novidade para alguns de vocês: os reformadores, eles nunca cunharam esses solas, tá bom? Esses solas, eles surgiram como ênfases, que foi como um legado dado pela Reforma, e que servem até hoje como termos que resumem exatamente o que foi abordado há 508 anos. E dentre todos os solas, há porém um que serve como, eu diria, a cereja do bolo, como o ponto de chegada após uma longa jornada, uma longa viagem. Eu me refiro aqui ao soli Deo gloria. Irmãos, soli Deo gloria, ou a glória somente a Deus, pode ser entendido como aquela cola que mantém os outros solas unidos, ou como o centro que reúne todos em um grande e um harmonioso todo. Isso porque o soli Deo gloria, ele deve ser compreendido como a implicação lógica dos outros 4 solas, ou como o lema que engloba todos os outros demais. Apesar de uma imensidade de passagens bíblicas que nós pudéssemos olhar, que tratam desse tema, eu creio que não existe nenhuma tão clara e tão conhecida como a passagem de Romanos capítulo 11, dos versículos 33 ao versículo 36. Os irmãos podem deixar a sua Bíblia aberta ali. Se os irmãos não tiverem aí uma Bíblia em mãos, aqui no nosso boletim, na última folha, nós temos essa passagem, Romanos 11, de 33 a 36. Ao escrever essa carta de Romanos, o apóstolo Paulo, com a sua característica bem peculiar de dividir as suas cartas em praticamente 2 partes, ele o faz dando uma ênfase de uma explicação didática e bem articulada do Evangelho na primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos. E aí ele então prossegue a partir do capítulo 12, com uma parte que nós chamamos assim mais prática dessa carta. Agora, é importante nós ressaltarmos que apesar dessa ênfase doutrinária nos primeiros 11 capítulos, a prática não é deixada de lado. Na verdade, não existe como você ter doutrina
e não ter prática. Nós conhecemos a sua doutrina por aquilo que você faz, pela sua prática, pela sua vida, como que você age diante das circunstâncias. Então, quando nós lemos os capítulos 12 até o capítulo 16, nós temos a teologia sendo colocada em prática. E quando nós lemos os capítulos 1 até o capítulo 11, nós temos a prática expressa ali, ensinada na sua teologia. Agora, quando nós começamos a estudar os primeiros capítulos de Romanos, nós vemos uma progressão, e é uma progressão sistemática do apóstolo Paulo ao explanar o que é o Evangelho. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que é o Evangelho, você precisa ler o livro de Romanos. E aqui Paulo faz uma explicação sistemática, numa progressão do que é o Evangelho. Ele começa o capítulo 1 de Romanos expondo a necessidade que os gentios, ou seja, os não-judeus, têm de serem justificados perante Deus. Todos os gentios carecem de salvação. No capítulo 2, ele expõe agora a necessidade dos judeus também dessa mesma justificação. Ou seja, a consequência que nós chegaremos é, capítulo 3, todos nós precisamos de justificação, tanto judeus quanto os gentios. E a essa altura, no capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, Paulo declara: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, todos precisam de salvação. Não há escapatória. Não há como você nascer no lar certo. Simplesmente por natureza, você não será salvo. Você é judeu? Precisa de salvação. Você é gentil? Você precisa de salvação. E ao explicar esse processo de salvação ou de justificação, Paulo ele usa algumas ilustrações. Ele usa, por exemplo, o exemplo de Abraão e o exemplo de Davi. Ele nos faz lembrar, quando ele fala sobre Abraão, no capítulo 4, versículo 3, dizendo o seguinte: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Ou seja, não foi por obras, foi pela sua fé. E também no capítulo 4, versículo 6, ele fala sobre Davi. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, aquele a quem Deus atribui justiça. E aí no final ele diz assim: independentemente de obras. A salvação se dá por meio da fé. Progredindo então para o capítulo seguinte, o capítulo 5, Paulo nos leva ao resultado óbvio dessa justificação. E qual que é o resultado de sermos justificados por Deus? Paz. Nós temos paz. Mas não é qualquer tipo de paz. Não é essa paz que o mundo busca entre nações que estão em guerra. Não é a paz que há entre um relacionamento que está quebrado, que está manchado pelo pecado. Mas é uma paz perene, uma paz sublime, uma paz que nós não conseguimos nem sequer entender profundamente. É uma paz completa. Ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, por meio da fé, nós temos paz com Deus. É a paz que sela todas as outras. É a paz que nos possibilita ter paz uns com os outros. Nós precisamos dessa paz, a paz para com Deus. Se antes o nosso estado natural, desde o nosso nascimento, nós estávamos em guerra contra Deus, agora, quando nós somos justificados por Deus, nós encontramos paz. E nós obtemos essa paz com Deus única e exclusivamente por um meio. E esse meio é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no capítulo 5, versículo 8, mas Deus
Ele faz prova do seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele nos provê Cristo para que nós possamos ter paz. E ainda nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele volta a nos mostrar que uma vez em Adão, todos nós carecemos de Cristo. Se nós estivermos apenas em Adão, apenas no nosso estado natural, sem Cristo, nós não teremos paz para com Deus. Mas nós precisamos de Cristo. E ele diz no versículo 12, assim como por um só homem, um ser humano, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Portanto, se nós estamos em Cristo e não mais em Adão, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós depositarmos a nossa fé única, exclusivamente em Cristo, se nós tivermos a plena certeza de que o nosso viver é Cristo, e não mais o modo que nós vivemos nessa terra, nós podemos ter paz para com Deus. Isso ele nos explica no capítulo 6, no versículo 14. Ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E por mais que o apóstolo Paulo ele pareça ser alguém muito diferente, eu imagino, se você começar a refletir sobre o apóstolo Paulo, ele era alguém muito estranho, muito diferente. Mas por mais que ele seja completamente diferente de nós, ele vivia na mesma realidade que nós. Ele não vivia numa outra realidade. Ele não era alguém que vivia distante das tentações que nós temos. Paulo não tinha tanta tecnologia, e nem por isso os pecados com os quais ele tinha que lidar eram diferentes dos nossos. Os nossos pecados são mais sofisticados. Os dele talvez eram mais rústicos, mais diretos. Mas Paulo tinha que lidar com as tentações assim como nós. Nós somos seres mortais, assim como Paulo também era um ser mortal. Ele também era passivo dos problemas aos quais nós somos passivos. Ele era sujeito às tentações, como eu e como você. É por isso que ele escreve o capítulo 7 de Romanos, quando ele explica o conflito entre aquilo que ele chama do velho homem e do novo homem. Mas, novamente, se nós estamos em Cristo, nós podemos ter a certeza que nós somos salvos dos nossos pecados. E se nós somos salvos dos nossos pecados, nós somos transformados, nós somos regenerados. Nós não precisamos permanecer debaixo do pecado. Nós não precisamos viver como escravos do nosso pecado. Agora, se nós somos regenerados, a vitória por meio do Santo Espírito de Deus. E é justamente isso que ele explica no capítulo seguinte, no capítulo 8. Ele começa o capítulo 8 dizendo: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Irmãos, essa obra gloriosa, essa obra misericordiosa, graciosa da salvação de Deus e não de homens, ela não se trata de nenhuma obra humana, mas é uma obra divina. Como o profeta Jonas deixou bem claro lá em Jonas capítulo 2, versículo 9, na sua oração: a salvação pertence ao Senhor. Assim, Paulo, ele usa o capítulo 9 de Romanos, um capítulo controverso, para explicar e expor justamente isso. E agora ele usa dois outros exemplos, o de Jacó e o de Esaú. E de uma forma bem categórica, ele declara lá em Romanos capítulo 9, versículo 13, uma citação do próprio Deus, que Deus fala ao profeta Malaquias, quando ele expõe o seu amor pelo seu povo.
E ele diz assim, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei ou odiei, a linguagem seria, Esaú. E assim como o povo ali, nós também questionaríamos essa declaração. Mas Paulo ele já tinha isso em mente. Quando Paulo ele compila essas palavras, ele não faz assim de qualquer forma, de forma aleatória. Ele sabe que nós vamos questionar. Ele sabe que nós vamos perguntar, mas espera aí. Como que Deus pode falar que ama um e que odeia a outro? Por isso ele escreve no versículo 14: que diremos então? Que Deus é injusto? E não é esse o argumento que você levantaria também? Deus é injusto. Mas ele completa o versículo 14 dizendo o seguinte: de modo nenhum. De modo nenhum. E aí ele diz no versículo 15: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Irmãos, o nosso Deus é um Deus soberano e é um Deus todo-poderoso. Como nós veremos, ele é todo sábio, os seus caminhos são insondáveis. Ele decreta todas as coisas e, portanto, todos os meios e todos os fins não fogem ao seu controle. E o que Paulo nos mostra no capítulo 10 é, portanto, que a rejeição do povo de Israel a Deus não é apenas o agir de Deus sobre eles, mas por meio deles também. Logo, Deus, ele não isenta a culpa do povo. O povo rejeita sim a Deus, e Deus não os isenta por isso. Você se lembra do que aconteceu com José e seus irmãos no Egito? Depois de explicar o que os seus irmãos fizeram a José, Moisés nos diz que Deus, ele não foi surpreendido com o mal que os seus irmãos intentaram contra José. Na verdade, ele diz que ele tornou o mal que intentavam contra José para o bem. Deus age por meio de pessoas, de ações. Ele decreta o fim e ele decreta os meios. Lá em Gênesis 50, 20 diz assim: vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. E aí, ao concluir a sua argumentação, Paulo chega finalmente no capítulo 11, e não com uma mensagem de desesperança. Ele não chega no capítulo 11 com uma mensagem de condenação, mas com uma mensagem esperançosa, lembrando que haverá a salvação do povo de Israel, e que mesmo diante de tudo, ou seja, da culpa pelo pecado, deles terem nascido em pecados, deles terem rejeitado a Deus, deles serem passivos de condenação, assim como os gentios, ou seja, assim como nós, ainda há esperança. E haverá salvação para o seu povo. E agora, ele chega na conclusão do capítulo 11. Ele chega na conclusão de toda essa explicação, e nós chegamos à passagem que eu pedi que os irmãos abrissem, em Romanos 11, a partir do versículo 33, que é justamente a passagem que nós vamos examinar nessa manhã. E ele conclui o capítulo 11, ele conclui a primeira parte do livro de Romanos, dizendo o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu acredito que agora, entendendo tudo o que se passou desde o capítulo 1 até o capítulo 11, tenha ficado extremamente claro
o porquê de Paulo ter terminado essa primeira parte do livro de Romanos com esses versículos que nós acabamos de ler. Irmãos, esses versículos são chamados de doxologia. E as doxologias, elas aparecem em vários outros locais na palavra de Deus. Como, por exemplo, o livro de Salmos, se você não souber disso, tem 150 capítulos, ele é dividido em 5 livros. E ao final de cada um desses 5 livros que compõem o livro de Salmo, há ali uma doxologia, ou seja, palavras de louvor. Doxa significa glória e logia é de onde nós tiramos a palavra palavra, ou significa palavra, né? Logia. Portanto, nós temos aqui palavras de louvor, palavras de glória. E Paulo aqui ele está dando glória a Deus diante da obra maravilhosa da salvação que ele expôs desde o capítulo 1 até o capítulo de número 11. Em outras palavras, é como se ele estivesse aqui concluindo a argumentação com uma expressão de louvor, com uma expressão de admiração por tudo aquilo que Deus fez. E ao olhar para trás, ele contempla os feitos de Deus e ele declara no versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, ponto de exclamação. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Quem de fato pode explicar os juízos de Deus? Quem que é suficientemente capaz de compreender por que Deus faz coisas de determinadas maneiras? Quem que é capaz de compreender os caminhos de Deus? Quem aqui seria capaz de ter as respostas às perguntas mais difíceis já feitas pelo homem? Responda aí então, por que Deus permite o mal? Não é justamente essa pergunta que leva muitas pessoas a abandonarem o Evangelho, a crerem que Deus não existe, porque se Deus existe, o mal não poderia existir. Por que Deus permite coisas ruins acontecerem com pessoas que nós julgamos serem pessoas boas? Talvez nós deveríamos pensar de uma forma um pouco mais próxima. Por que Deus não permitiu que a nossa irmã Gisele estivesse aqui conosco nessa manhã? Que o meu tio Ronaldo estivesse conosco, celebrando a ele nessa manhã, juntamente conosco? Por quê? Por que Deus permite tantas doenças, tantos abusos, tantos problemas? Paulo ele leva tudo isso em consideração e é por isso que ele cita o livro de Jó. E ele diz no versículo 34 e 35 as palavras que Jó disse. Ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Eis aí um bom exemplo para nós refletirmos e nós examinarmos. Por que Deus permitiu que acontecesse tudo isso que aconteceu com Jó? Jó não era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal, segundo Jó, capítulo 1, versículo 1. Não fica claro ao longo de todo o livro de Jó, que apesar de tudo que Jó passa, nenhum pecado é atribuído a ele? Jó tem que passar por tudo aquilo. Ele perde os seus bens, ele perde seus 10 filhos, ele fica doente, ele passa por sofrimentos. E mesmo assim, você não vê no livro de Jó dizendo assim, isso tudo aconteceu porque ele pecou contra Deus. Nada disso. Então, o próprio Deus, quando ele trata de Jó, ele não traz uma resposta a Jó. E quando você chega no final do livro, e você percebe que Jó indagou a Deus,
E aí Deus usa ali os seus amigos para darem dicas e respostas, mas nunca satisfazem a Jó. Deus chega no final do livro e ele propõe algo a Jó. Ele fala assim: Jó, até agora, você que tem levantado perguntas para mim, perguntas difíceis, mas deixa eu te levantar algumas perguntas, deixa eu te questionar e colocar você à prova. E aí, quando nós vamos para o capítulo 38 de Jó, os irmãos podem abrir, nós começamos a ter uma perspectiva diferente de como as coisas funcionam. Deus começa a perguntar para Jó no versículo 4 do capítulo 38. Onde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem que determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? E que tal o versículo 8, ainda no capítulo 38? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? No versículo 11, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto em diante não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Ou versículo 12. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, Jó? O que dizer então dos versículos 22 e 23, quando Deus questiona e fala assim: você alguma vez entrou nos depósitos da neve ou viu os reservatórios do granizo, que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da terra? Eu não sei se você percebeu, mas o capítulo 38 é um capítulo longo. Nós pulamos aqui vários versículos. Nós chegamos agora no versículo 31 e Deus ainda está questionando. E ele diz assim: será que você pode atar as correntes do 7 estrelo ou soltar as cordas do Órion? Talvez Jó não sabia nem o que significasse. Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo, ou guiar a ursa maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? E talvez você esteja aí pensando: pastor, já entendi, tá bom? Talvez você não precise ler mais nenhum versículo de Jó, que eu já entendi o seu ponto. Eu já entendi o que você quer dizer. Ao que eu te respondo: talvez não. Talvez seja justamente por isso que Deus nos deu tantos capítulos na Bíblia como esses que Ele deu no livro de Jó, em que Ele se torna o questionador e não nós. O nosso problema é justamente esse, irmãos. Ao invés de nós encararmos a Deus e nos submetermos a Deus, nós evitamos esses textos. Nós lemos 1, 2, 3 passagens, já deu. Eu não preciso de mais disso. Eu não posso mais encarar essas verdades, esses questionamentos, essas verdades nuas e cruas diante dos meus olhos. Me humilham a todos os seres humanos, porque nem toda sabedoria exponenciada consegue responder essas perguntas que Deus expôs a Jó há mais de 4.000 anos. Por isso eu te digo, capítulo 39, versículo 1. Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos, ou cuidou das corças quando dão as suas crias? Ou no versículo 26, 27. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? O nosso Deus é um Deus todo-poderoso e incansável.
Porque ele não para de questionar. Capítulo 14, versículo 15. Contemple agora o behemote que eu criei junto com você e que come capim como boi. E o versículo 19. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Versículo 24. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Ele está falando aqui de um animal imenso, que provavelmente já foi extinto. E aí ele continua, ele fala de outro animal, do Leviatã, capítulo 41, versículo 1 e 2. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue uma vara de junco pelo nariz dele ou furar o queixo dele com um gancho? Versículo 5. Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Então nós podemos terminar com a chave de ouro. Capítulo 41, versículo 10 e versículo 11. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim, para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Quem disse isso? Deus. Agora, não é exatamente isso que Deus disse no versículo 35, lá em Romanos capítulo 11? Paulo cita esse versículo. E ele diz: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Os irmãos percebem? Toda a criação, absolutamente tudo, está debaixo do controle de Deus. Irmãos, quando nós nos atentamos para essas palavras, e nós compreendemos todo o evangelho executado por Deus, a única conclusão que nos cabe é a mesma que coube ao apóstolo Paulo no versículo 36 de Romanos 11. É reconhecer a grandeza de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. A resposta de Jó foi uma resposta semelhante a esta. Aliás, se nós compreendemos o que Paulo escreveu, eu creio que não há uma outra maneira de nós respondermos a Deus, senão dessa mesma maneira. Jó 42, de 1 a 4, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E a nossa resposta deve ser uma resposta semelhante à dele. Jó disse o seguinte, 42, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, os juízos de Deus são de fato inexplicáveis. Os seus caminhos são insondáveis. Deus não tem conselheiros. Os planos de Deus são perfeitos. E nada do que você ou do que eu possamos fazer pode melhorar os planos que Deus decretou. Humilhe-se, portanto, diante desse Deus glorioso. Apesar de toda a nossa alegria de nós nos reunirmos aqui nesse dia, não é aos pastores,
nem aos diáconos dessa congregação, nem àqueles que contribuíram com o serviço ou financeiramente, e nem àqueles que se empenharam por dias e mais dias, a quem nós devemos a glória e a honra, mas somente a Deus, única e exclusivamente a Deus. O ministério do pastor John Piper é conhecido com o nome de Desiring God, e ele se tornou no que é, porque ele enfatizou justamente esse texto que nós vimos nessa manhã. Romanos capítulo 11, dos versículos 33 a 36. O pastor John, ele cunhou e ele tem trabalhado por anos num conceito, um conceito diferente, que ele chama de hedonismo cristão, que nada mais é do que a crença de que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, o maior prazer da vida, ele é encontrado em se deleitar em Deus e buscar a alegria com todas as suas forças. É um dever cristão. A busca pela felicidade, que é algo legítimo a todos nós, que é algo que todos nós almejamos, ela é algo que acontece, queira você ou não, mas é somente em Deus que você a encontrará de forma última e de forma legítima. É quando você se deleitar completamente em Deus e glorificar a Deus, que você então entenderá o que é essa alegria perene. Irmãos, que esse não seja apenas mais um dia de nós nos lembrarmos de um dos solas da Reforma Protestante, que não seja apenas mais um dia de nos alegrarmos por estarmos reunidos aqui, num novo local, para cultuarmos ao nosso Deus, mas que seja também um dia em que se transforme no lema da sua vida, se satisfazer em Deus, portanto, dando glória somente a Ele em seu viver. Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas, a Ele seja glória para sempre. Amém. Vamos orar? Santo e majestoso Deus, Pai de misericórdias, Deus glorioso e bondoso, que derrama a sua graça sobre nós, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Pai, nós estamos aqui reunidos para honrar e glorificar o seu nome. Os pastores dessa igreja passarão, membros passarão, mas sabemos que a sua igreja permanecerá eternamente. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, use-nos enquanto estivermos aqui para a honra e glória do seu nome. Que esse local seja um local para a adoração de ti somente. Que o nome de Cristo seja glorificado e honrado. E é no nome dele que nós oramos. Amém.